tecendo com a prece uma rede pra Jesus, costurando nosso encontro, transformando nós em luz. E ao lançar as nossas redes, alcançar os corações que caminham entre dores, carregando sua cruz. Caridade, claridade, para que brilhe nossa luz, para que o mundo se ilumine com a luz que o amor produz. Caridade, claridade, para que brilhe nossa luz, para que o mundo se ilumine com a luz que o amor produz. Se você me der a sua mão, se entrelaçarmos nossos corações, se cantar comigo esta canção, no pulso do amor em ação, essa luz revelará a verdade que é vida. A caridade vai nos relembrar que somos irmãos. Caridade, claridade, para que brilhe nossa luz, para que o mundo se ilumine. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos queridos. Ao embalo dessa música maravilhosa, vamos começar a nossa live de quinta-feira sobre a série André Luiz. Lembrando que as nossas lives são sempre terça e quinta, 19 horas, horário de Brasília. Quinta-feira é o dia da série André Luiz e nós estamos exatamente no livro Missionários da Luz, capítulo 13. Hoje vamos começar um capítulo importantíssimo, talvez o capítulo central desse livro, a reencarnação de Segismundo. O título do capítulo é Reencarnação. E a gente está começando esse capítulo. Então, boa noite para todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Por favor, abra aí seu livro no capítulo 13. E ele começa exatamente assim. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Olha que interessante. André Luiz já estava no mundo espiritual há tanto tempo, ficou bons anos no umbral, mas ele não tinha tido ainda a oportunidade de presenciar o fenômeno reencarnatório, o ato da reencarnação em si. E isso é uma lição para a gente, porque não significa que pelo fato de você estar no mundo espiritual, você tenha conhecimento de todos os elementos espirituais. Reencarnação, desencarnação, auxílio. Porque às vezes o espírito está no mundo espiritual, mas está completamente alienado. Está no monoideísmo. Está preso ao seu sofrimento, às suas ideias fixas. E não tem percepção do que está ao redor. Ele está no mundo espiritual, mas não está presente. Não está no aqui e agora. Não cultiva o estado de presença. Não observa nada. Então caminha parecendo um zumbi, caminha parecendo um sonâmbulo, completamente inconsciente. Então é importante a gente entender isso. Não é porque é espírito, está desencarnado e tem conhecimento detalhado de todos os aspectos. Não é bem assim. No caso de André Luiz, ele está num trabalho de pesquisa, de estudo, de vários aspectos. E agora ele vai estudar de forma mais detalhada a reencarnação. Aí ele vai dizer:
Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muitas vezes receberam lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Olha que interessante. Imersão, o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Temos aqui uma definição de reencarnação. O que é reencarnação? A imersão do espírito, da entidade desencarnada, no campo da matéria densa. É um campo, porque tudo é energia. Ele está usando aqui uma linguagem da física de partículas, da física quântica. É um campo de energia, um campo da matéria densa. Porque a matéria existe em estados diferenciados. Existem estados tão sutis que a gente teria dificuldade de reconhecer que é a matéria. Mas é matéria. Por exemplo, a matéria dos mundos celestes, a matéria dos mundos ditosos, né? São campos de matéria em diferentes estados, muito mais sutis. Nós estamos ainda no campo da matéria mais densa do universo, a mais densa possível. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que, noutro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. A gente já sabe disso. O Alexandre já explicou que ele e o espírito aquele benfeitor que pediu ao Alexandre que intercedesse nesse caso aqui, a gente sabe que os dois têm um vínculo com o Adelino, que será o pai do Segismundo, né? E um vínculo especialmente com o Segismundo, né? Especialmente com o Segismundo, a quem o Segismundo auxiliou tanto o Alexandre quanto esse outro benfeitor em encarnações passadas. Então aqui eles estão como amigos retribuindo o favor recebido, né? Então é isso, os favores, né? Receberam muitos favores das personagens envolvidas. Comentou as dificuldades do serviço de libertação e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Olha que legal, né? Serviços intercessórios. Então, a lei divina funciona mediante serviços intercessórios. Ela vai unindo as criaturas. Hoje nós estamos doando, amanhã nós podemos ser os grandes beneficiários. Não podemos esquecer disso. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro, afetuosamente, e dirigiu-se ao meu orientador, esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida
falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino-Raquel tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino no qual adivinhei o primogênito da casa. Então ele já tinha um filhinho, né? Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai. E após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Né? Isso é importante. Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Então, olha que bonito, né? A maior dádiva é termos a oportunidade de resgate e pagamento. A oportunidade de resgate e pagamento. Às vezes a gente se queixa, mas é melhor estar pagando e resgatando do que contraindo débitos. É muito melhor. Porque quem está resgatando e pagando está se purificando, está se libertando. E quem está contraindo débitos está complicando o seu destino, complicando suas encarnações passadas. Né? Não é isso. Nada de desalento, a gente tem que ter coragem. E repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia, enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima noutro tempo do seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Né? Então veja o tom respeitoso e afetuoso dos espíritos superiores. Espíritos superiores não ficam julgando pessoas, não julgam nossas atitudes, não recriminam. Eles educam, orientam, explicam,
chamam a atenção, dão indicativas, mas jamais recriminam. Porque eles compreendem nossas limitações, compreendem nossas imperfeições, compreendem nossos erros, compreendem os nossos anseios, aquilo que a gente está buscando, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer realizar. Podem até não concordar plenamente, mas compreendem. Né? E esse é o ponto. Né? Na verdade, esse é o núcleo da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas. Né? Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Então, a gente está percebendo que o Segismundo é natural ficar assim, às vésperas da reencarnação, mas o Segismundo está um pouco além da conta, está um pouquinho exagerado. Fixando mais detidamente a atenção no casal, que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adelina e Raquel. Vejamos a cooperação que podemos receber. Acompanhamo-lhe em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez um significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição de Adelina é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Olha isso. Que coisa séria. Sim, porque se o casal, comunicação é um dos pilares do casamento. Se o casal perde o gosto de conversar, perde o gosto de compartilhar através do diálogo, é sinal de que a relação já está caminhando para um rompimento. A relação está adoecendo. E como que eles podem fazer um planejamento reencarnatório aqui, nesse estado aqui, nesse nível aqui de união? Nessa atitude aqui do Adelino. Que está com essa atitude aqui, colocando em risco o relacionamento dele, o casamento dele. Complicado. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente, a fim de ouvir-nos nesta noite. Assim dizendo,
O devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequenino sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: Mamãe, por que papai está triste? Maravilhoso, né? Como que, como que os espíritos atuam, intercedem, né? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida: Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Nossa, mãe! Alexandre está quase que fazendo uma psicofonia aqui, né? Enquanto o pai seguiu o diálogo sob forte impressão, a genitora carinhosa esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Olha que lição, hein? Que lição da esposa do Adelino, da Raquel, né? Que lição. A criança escutou, atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou: Que pena, hein, mamãe? Que pena, hein, mamãe? Olha isso. O chefe da pequena família, tocado nas fibras mais recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. Né? Saiu pela tangente, né? A dona da casa mostrou lá no sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria, acrescentou: Já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o olhar, instintivamente olhou para o alto, de mãos postas, e recitou: Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem
nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizados nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou: a palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado d'alma. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A esposa admirada observou carinhosa: creio que deveria descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa sem que eu saiba explicar conscientemente alguma coisa. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa, solícita. Sempre, respondeu ele, com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos. Então, veja, gente, aqui tem um ponto interessante para a nossa reflexão, para a gente encerrar hoje. O Adelino não lembra da narrativa das vidas anteriores, ele não lembra do enredo, ele não lembra detalhes, mas todos os sentimentos estão presentes. As sensações, as emoções, as impressões, estão todas aqui. Estão todas aqui. Ou seja, o que a gente esquece quando reencarna são as histórias, não as impressões. As impressões espirituais estão com a gente. Os sentimentos, as emoções estão com a gente. A única coisa que a gente esquece é o enredo. O enredo. O enredo. Não as impressões, não os sentimentos. Isso é muito importante. É importante para a gente tirar esse mito de que esquece tudo. Não esquece. Está ali gravado. Pois bem, pessoal, na próxima semana a gente continua explorando mais aqui essa história, porque vai ter desdobramentos aqui incríveis, né? Fantásticos. Um abraço para todos, um excelente final de semana. Fiquem com Deus.